Agora sim, Gustavo Uribe, vem aí nossa super Luísa Martins. O Pedro volta aí em instantes com assuntos do Judiciário. Luísa, o ministro Nunes Marques, do Supremo, cobrou do governo federal explicações sobre a lei que torna mais rígidas as regras para o acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Luísa, há uma percepção de que essas mudanças poderiam prejudicar a população mais vulnerável? Tem sido esse o argumento? Conta. Essa é a alegação da autora da ação, Tainá, que é a Associação Brasileira de Advogados, né? Essa entidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar para derrubar essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado e que endurece um pouco as regras para acesso ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né? Que é pago mensalmente a idosos e pessoas com deficiência, se essas pessoas forem, é claro, de baixa renda, né? Estiverem ali no cadastro único do governo federal. Esse pedido do ministro Nunes Marques, que foi sorteado o relator da ação para que as partes se manifestem, é um pedido de providências que faz parte do rito habitual de uma ação direta de inconstitucionalidade, como é o caso. A Associação Brasileira de Advogados, ela fala que as regras, elas podem acabar prejudicando a população mais vulnerável, porque entre essas regras, por exemplo, está o cadastramento biométrico, por exemplo, a atualização cadastral periódica e, segundo a associação, pessoas, por exemplo, que vivem em localidades remotas, que não tenham tanto acesso, tenham dificuldade de locomoção, por exemplo, não tenham ali uma infraestrutura básica para conseguirem se deslocar, né, e fazerem o cadastramento biométrico ou até atualizarem os seus dados, né, isso pode acabar gerando a suspensão automática do benefício para essas pessoas, o que seria, na avaliação da associação, inconstitucional. O ministro Nunes Marques, ele decidiu que não vai dar uma liminar para suspender essa norma, né? Então, ele adotou o chamado rito abreviado, que é quando o STF, o ministro relator, pede informações às partes, no caso, o governo federal e também o Congresso Nacional, e quando essas manifestações voltarem, o caso está pronto para julgamento e é levado diretamente para análise no plenário da Corte. Então, a gente pode esperar aí para esse ano também esse caso sendo julgado no plenário. Essas mudanças nas regras de acesso ao BPC foi um projeto que foi enviado pelo próprio governo federal ao Congresso Nacional, naquela esteira de um pacote para cortar gastos. Depois o presidente Lula sancionou a lei, por isso que tanto o Congresso quanto a Presidência da República foram intimados pelo ministro Nunes Marques para prestar esses esclarecimentos. Depois o ministro Nunes Marques ainda deve pedir um posicionamento, né, tanto da Advocacia Geral da União quanto da Procuradoria Geral da República, e depois então esse processo vai estar apto a ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal.